E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu sempre digo, a sexta-feira, ela nunca decepciona. E ontem, o Dilma convocou uma reunião de emergência, na verdade foi um grande churrasco, para começar a discutir o que fazer diante das últimas derrotas que o governo vem acumulando, principalmente no âmbito do legislativo. A gente já abriu o vídeo comentando sobre isso, quero mostrar para vocês o chororô, rolou até hashtag em rede social para reclamar do Lira, e isso é interessante. Além disso, o fato do Lula não ter chamado o Lira e o Pacheco, isso se conecta com a notícia que a gente comentou recentemente, vou trazer e mostrar para vocês. Quero também abrir o vídeo, na verdade, falando sobre a CPMI do dia 8, e a gente vai dar sequência no tema. E depois eu venho falando para vocês bastante que a situação na base do Dilma não tá boa, mas de jeito nenhum. Mas assim, tá o caos. Ontem teve a ligação do Dilma pro Putin. A imprensa repercutiu daquele jeito e eu quero comentar as coisinhas sobre isso e mostrar o que tá acontecendo de verdade, de concreto, enquanto Lula tá apenas na retórica, né, para enganar os seus militantes. E isso se conecta principalmente ao nosso terceiro tema. Falaremos de Jair Messias Bolsonaro, falaremos do Dilma e falaremos sobre as eleições do ano que vem, que serão algumas notícias que demonstram um certo desespero por parte do PT. E eu também quero trazer mais algumas coisinhas e umas informações para vocês darem risada aí da turma do MBL. E aí hoje eu acho que dá tempo de comentar sobre a Joyce e vamos começar. E vejam só. O Arthur Maia concedeu entrevista aí pro Igor Gadelha, deu uma escutada, bem sabonete. Não sei o que aconteceu com o link aí do Metrópolis, toda hora tava travando. Então uns 40 minutos, né? Entrevista exclusiva. E aí o Igor Gadelha pergunta muita coisa. O Arthur Maia responde, às vezes, sabe, de forma muito genérica, sempre tentando se colocar como um grande democrata. Mas ainda assim, acho que o Gadelha fez aqui na nota os principais pontos. Quem quiser ver a entrevista na íntegra está lá disponível. E a nota é a seguinte: o presidente da CPMI revela um dos mistérios que a comissão deve apurar. O Arthur Maia revelou nessa sexta entrevista à coluna um dos mistérios que eles querem tentar desvendar durante a CPMI. Na avaliação dele, esse tal mistério seria o envolvimento dos militares ao terem permitido que os opositores do Dilma se mantivessem acampados em frente aos quartéis pedindo intervenção. Sobre esse ponto, vamos até continuar. Questionado se pessoalmente acredita que houve conivência dos militares, o presidente da CPMI desconversou, disse apenas não ter dúvidas de que aqueles que estavam nos acampamentos cometeram crime. O deputado afirmou ainda que, da parte dele, não haverá qualquer resistência em convocar militares para depor na comissão. E aí, o que é que tem interessante nisso? Saiu uma nota, bem recentemente no Globo, a gente comentou, deve ter uns 4 dias no máximo, deve ter uns 3 dias atrás, que falava sobre a CPMI e falava das primeiras diretrizes, né, as primeiras ordens que o desgoverno estava dando para sua base aliada. E um dos principais pontos não era o que os deputados e senadores ligados ao Lula deveriam fazer, mas o que eles deveriam não deixar acontecer de jeito nenhum. O quê? Começar a trazer os militares para dentro da CPMI para evitar qualquer tipo de treta. Vendo isso daí, vendo Arthur Maia, vendo que está colado no Lira, que é o indicado do Lira, escolhido a dedo, como as coisas estão, aquela história que essa temporada de CPI seria a tempestade perfeita, parece que a turma está disposta a chamar os militares, que é exatamente o que o Lula não quer. O que é que vai dar isso? Não sei, mas é mais uma nota que eu acho que vale a pena colocar nessa pilha de muita coisa que a gente está comentando. Não abraça o Arthur Maia, também não fica jogando pedra nele. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que vai rolar. E na nota ainda fala o seguinte: Arthur Maia lembrou que parte da oposição, isso daqui me deixou assim com a pulga atrás da orelha, também deseja investigar a possível conivência de integrantes do atual governo com as invasões em busca de ganhos políticos. Será que a turma só quer mostrar isso porque quer ganhos políticos? Ou porque isso pode ter acontecido? Ou que isso pode ser verdade? Então, quando eu li isso, falou, Arthur Maia, ó a tua vida, irmão. No Estadão, saiu mais um complemento que diz, desculpa, no Metrópolis, no tema do Estadão, fala que Alcolumbre e Lira tentaram emparedar o governo na CPMI do dia 8
O Alcolumbre tentou colocar um chapa dele, que era o Everton Rocha, lá do Maranhão, que tentou disputar aí o cargo de governador do estado, numa chapa que era opositora ao candidato Flávio Dino. De última hora, os governistas se juntaram e conseguiram meio que barrar a ideia do Alcolumbre. Mas perceba que Davi Alcolumbre, que está na CCJ, a comissão mais importante do Senado, que muita coisa vai passar por lá, como possivelmente o arcabouço fiscal, a gente vai falar disso já já, se juntou com Arthur Lira, que vem sendo a pedra do sapato do governo do Dilma. E aí, juntos, eles deram uma emparedada no governo. Aí, veja, o presidente da CPMI do dia 8 quer ditar o ritmo à revelia de governistas. E aí o que eu digo, tem que ficar de olho. Tem umas falas meio estranhas, mas tem algumas movimentações mais interessantes. A turma do governo, e isso segue tudo que foi publicado pela imprensa, pelo menos ali desde o dia 1º de maio, quando aquela petista escreveu lá no Brasil 247, falando, tem que acabar isso daí o quanto antes. O governo não quer essa CPMI. Quer, assim, eles sabem que tem maioria, mas nunca se sabe. Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí a ideia do governo é que só tivessem 2 comissões por semana. 2 encontros. Não, 2 aqui, acabou, vamos trabalhar, esquece daí, dá uma redução, termina logo. E o Arthur Melo falou, irmão, não, vai aumentar para 3. Porque se só for 2, serão 24 encontros públicos. Agora serão 36. Aumentou 1/3. Então, você vê que está se movimentando de uma forma que não é a forma que o governo quer. O governo queria menos audiências, mas Maia deixou claro que quem dita o ritmo do colegiado é ele. Em conversa com o Alexandre Padilha na última semana, Arthur Maia disse, olha isso aqui, que não é o governo que precisa se preocupar com a CPMI, e sim o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, que se tornou um dos principais alvos da oposição. Emplacaram a Elisiane Gama, do estado Flávio Dino, né? Então acho que na última semana, acho que o recado foi entendido. O que é que vai rolar? Não sei. Tem que ficar de olho. Ao longo dessa semana, poderemos ver aí os primeiros grandes episódios, grandes eventos da CPMI do dia 8. Vamos continuar. Olha isso daqui que interessante. O governo está vivendo uma crise, assim, que cada dia mais está se aprofundando. Porque além de perder, e realmente você está perdendo, não está conseguindo avançar do jeito que eu queria com seu projeto de destruição, porque você vê que grande parte dos deputados, principalmente da bancada ruralista, estão trabalhando para aprovar alguns projetos que são importantes para o Brasil. Os projetos mais doidos do governo, a turma está dando uma barrada, está dando uma segurada e não está deixando correr solto. Mas o que dá para fazer via decreto, via portaria, o governo faz. E aí, diante disso, a gente comentou, isso foi mês passado, saiu um calhamaço de notícia, um atrás do outro, bateria de notícias, falando aqui, o Dilma tá meio ruim, tá, etc, né, o Padilha perdeu, o Rui Costa perdeu, o Padilha perdeu de novo, o Padilha perdeu de novo, e aí estão falando que o Lula tem que entrar em campo. Aí o Lula tava pra entrar em campo, aí os ministros falaram, não, Lula, não faço não, se você entrar, o Padilha vai ficar feio na fita, não faço não, Lula, fique de longe. E aí você às vezes se pergunta, mas será? Porque o Dilma, tá velho, só quer resolver a vida dele, ganhar o prêmio Nobel, né, passear pelo mundo e ninguém encher o saco dele. Você acha que o cara sentar e falar, Lula, tu quer resolver, eu resolvo, mas me dá esse cargo, me dá aquele outro. Tu acha que pro Dilma não é muito mais fácil falar assim? Vai, resolve aí. Agora a turma do PT, com seu apetite insaciável, tá meio chateada. Tem um ponto aí que foram 2 nomeações para a Justiça Eleitoral que os petistas reclamaram bastante. O Lula ele faz um movimento, né, em direção a um lado, pelo que foi relatado para a imprensa, e os petistas reclamaram, porque os petistas esperavam poder emplacar alguns quadros ligados ao partido. Nem assim, os petistas eles não estão interessados em pacificar com nenhum setor. Onde eles podem botar a mão, eles querem botar. E a Gleisi Hoffmann está lá para garantir isso. Então a turma está tirando o Lula para... É engraçado. É um semipresidencialismo que o Lula não manda. Ele não tem o papel nem de primeiro-ministro, porque quem manda é a Gleisi Hoffmann, é a Janja, né, a primeira-dama, é o Padilha, o Rui Costa, e o Lula também não é nem sei lá, como pode falar, né? Se bem que o presidente do semipresidencialismo seria esse cara que nomearia os ministérios, e o primeiro-ministro é o cara que manda no Congresso. Então o Lula não consegue ser o primeiro-ministro, e o Lula também não consegue ser o presidente.
Ele é, no final do dia, o espantalho do Biden. Né? É só isso. Aí a nota do Estadão vem nessa linha para falar que a influência da primeira-dama está crescendo tanto que políticos da base, aí também de oposição, mas de oposição tanto faz, porque fala para criticar, mas os da base, os políticos da base, estão falando já presidenta Janja. As indicações, cargos, etc, tudo mais, deve estar ali, ó, colado com o Rui Costa. Entre os inúmeros causos contados sobre a primeira-dama nas rodas políticas políticas, o último diz que Janja aconselhou o ministro a não levar problemas para o presidente. Não deixa ele saber, deixa que a gente resolve. Vamos resolver aqui, pô. Cata de boca, tá velho. Tá lá, assistindo Netflix. Ela teria ouvido em silêncio o relato de um ministro ao presidente sobre a crise na articulação política do governo no Congresso. Encerrada a reunião, a primeira-dama acompanhou o ministro até a porta. O recado veio na despedida ao pé do ouvido. Não traga mais esse tipo de problema ao presidente. A história corre de boca em boca no Congresso e não é a única nesse sentido que ilustra a influência da primeira-dama. A conclusão de caciques políticos que espalham é que o ministro que recebe um recado desses não tem outra alternativa a não ser atender. E assim o Dilma fica cada vez mais blindado e desinformado. E a coisa tá piorando, tá piorando. A gente comentou sobre o arcabouço fiscal. Parte da esquerda botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, fim. Era tudo que a esquerda um dia, sabe, defendeu em relação a um projeto de desenvolvimento, o Lula fez tudo ao contrário. E o pior, que esse arcabouço, ele é horrível, tanto aos olhos da esquerda, quanto aos olhos da direita. Ou seja, o Lula só conseguiu agradar os banqueiros. É o pai dos ricos, né? Teve até uma fala, se não me engano foi um perfil chamado Rafael Balboa, mas eu vi outra pessoa falando que era dele a frase, que é o seguinte, que os juros altos da Selic é o Bolsa Família do bilionário e do banqueiro, né? E tá parecendo que é. Aí você vê a forma de fazer política de alto nível do Dilma. Ó. Lula libera 1 bilhão no dia do arcabouço. Deputados admitem votar por verbas pelo Brasil, né? Foi a maior liberação de recursos feitas em um único dia do ano. Nas horas que antecederam a votação, o Estadão flagrou deputados reclamando da articulação política do Planalto e pedindo emendas e cargos no cafezinho da Câmara. Olha como tá. O cara manda no Brasil. Maior prêmio da história. Deputados que votaram a favor do arcabouço fiscal receberam, em média, 3 vezes mais em emendas. Esse é o governo, né? Nossa, que sabe o que tá fazendo, tá com rumo, tem uma agenda. Aí junta com isso. Placebo fiscal. Com aumento de despesas e queda nas receitas, o governo admite que déficit primário, neste ano, será pior que o projetado. Nova regra fiscal já parece insuficiente para estabilizar a dívida pública. Mal começou e já deu errado. Mal começou e já deu errado. E para controlar a dívida, né, você tem que manter os juros lá em cima. Olha que interessante. Quem gosta é o banqueiro, quem gosta é o bilionário. Você não consegue controlar a dívida, tem que aumentar a taxa de juros, manter a Selic lá em cima. Rapaz, o Lula é o pai dos ricos. A nova estimativa para o saldo negativo entre receitas e despesas subiu de 136,2 bilhões para 136, né? 28,6 bilhões, maior que os 107,6 previstos em março. O valor também está muito distante da meta de déficit de 0,5% do PIB escolhida pelo Haddad na apresentação proposta do arcabouço fiscal. Com a estrutura de receitas atual e a rigidez dessas despesas públicas, a conta não fecha neste ano, nem em 2024. O que dirá no médio a longo prazo. Não fecha agora, não fecha depois, quem dirá no futuro. Com tantas incertezas, é hora de rever seus números e projeções com pragmatismo e transparência. Não dá para esperar muito, né, uma revisão, transparência, né, por parte do governo. Mas você vê aqui o IFE, né, que é Instituto Fiscal Independente. A arrecadação extra, que o Haddad estava contando aí para fechar as contas, né, que o cara do Tesouro, começa R, o nome começa com R, o sobrenome começa com C, esqueci agora. Falou, não, que agora vai ter aí na decisão da justiça, 50 bilhões vai entrar, nossa, vamos boletar, vai dar tudo certo, vamos aumentar imposto aqui da Shopee, vamos botar imposto disso, botar imposto da gasolina, vai dar certo, A arrecadação extra deve ser 50% menor que a projetada pelo governo. A arrecadação extra é 50% menor, a arrecadação que já prevista está caindo.
A economia brasileira, né, cada dia desacelera mais e mais e mais e mais e mais. O Brasil passando por um processo de desindustrialização, ao mesmo passo que a legislação ambiental, as regras de ESG e tudo mais tornam cada vez mais difícil o ambiente, o negócio do Brasil, aumentando os custos de produção. O que poderia baratear, por exemplo, questões ligadas à logística, não tem investimento em infraestrutura, projetos que até já estão meio que desenhados não saem do papel, mais uma vez por questão dessas discussões ambientais, como a Ferrogrão, na época das ocas, os índios estão dormindo, lá não pode passar com trem no meio, e acho que a coisa tá dando errada. Tá dando errado, tá dando errado. Aí esse arcabouço tá claramente dando errado e que já mudou muito do que o Haddad apresentou e que o governo votou 100% à esquerda. Vocês viram, a gente mostrou no vídeo ontem falando até os partidos da direita votaram contra esse absurdo. E a esquerda entregou todos os votos, com exceção do PSOL. Porque o PSOL não tem o objetivo de sentar no cargo do executivo. O PSOL quer o discurso, ele quer aquela bolha, fala aqui, ó, somos, né, honestos, somos coerentes com as nossas pautas, somos esquerda para valer. Caminho mais longo no Senado. Aí agora o arcabouço, né? E o sonho do governo é colocar o texto direto no plenário para não mudarem mais, que já mudou muita coisa. Só que não deve ser assim, deve passar pelas comissões. Hoje a tendência é que pelo menos passe pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e tem a possibilidade de passar pela CCJ do Alcolumbre, né? Para pagar mais um pedágio. E vocês já viram ali no início que o Alcolumbre está disposto a se aproximar do governo, né? Para poder pedir mais, né? Deixa eu te ajudar e tu me ajuda. Embora haja uma previsão de que o texto vá à sanção presidencial em junho, antes do recesso, senadores da base da oposição sinalizam que querem mudar o projeto que veio da Câmara. Então tem toda essa turma que quer mudar mais umas besteirinhas, tem a própria oposição. Então eu acho que o governo já liberou 1 bilhão, viu? Eu acho que vai ter que liberar outro. Acho que vai ter que liberar. Vamos trabalhar, viu, Dilma? Porque a vida não tá fácil. Adiante desse cenário, junto a tudo que a gente comentou nos últimos 2, 3 dias, que foi muita coisa, olha o que a Mônica Bergamo disse. Os brasileiros estão descobrindo o que aconteceria no país sob o parlamentarismo, em que o Congresso teria ainda mais poderes. Rapaz! Quando era o Rodrigo Maia, todo mundo batia palma. Quando era o Maia, todo mundo batia palma. Com Bolsonaro, a gente viu a população ir às ruas, defendê-lo, né? A população disposta a cortar na pele por um projeto de nação, por um projeto de país, o que o governo Lula não sabe o que é. E aí? Lembrem que a turma que tá aí, né, incomodando a esquerda, ele já vem discutindo semipresidencialismo há um bom tempo. Colocar o semipresidencialismo para andar diante do caos, olha como é o cenário perfeito. Olha o cenário perfeito. Para que derrubar o Dilma para colocar o Alckmin? Até porque o Alckmin, né, sentando lá, vai ser pior. Deixa o Dilma destruir mais um pouquinho. Aí lá pra frente a gente aparece, né, com um projeto aí pra gente colocar na mesa sem presidencialismo. Deixa Dilma. Ele não quer passear? Ele não quer ser aquela figura, né, de Estado, fazer um discurso, nomear um ministro? Não, fica aí, pô. Deixa que a gente governa. Beleza? Aí, essa notícia tava no vídeo de ontem. Eu não vou ler, só quero mostrar a manchete. Quando eu mostrei essa notícia, eu falava, ó, Lira e Pacheco dão sinais de reconciliação e mandam recado ao Planalto. Eu falei, pessoal, isso daqui é bem interessante. Tá sendo gostoso de ver o Lira e o Pacheco se reaproximarem, né? Porque o Pacheco tá vendo que não adianta muito colar com o Dilma e falando, ó, essas pautas malucas não vai passar. Esquece. Esquece. Eu falei, ó, presta atenção. Isso é importante. Na semana que isso acontece, na semana que o governo teve as mais variadas derrotas, e até quando o governo vence, entre aspas, arcabouço fiscal, ele perde, porque ele perde apoio de sua própria militância, da direita ele já apanha todo santo dia, passaram com um trator em cima do Ministério da Marina, da Guajajara e tantas outras coisas, né? CPI do MST, do dia 8, Americanos, etc, tudo mais. O clima tá horrível, horrível. O que aconteceu ontem? Reunião de emergência. Lula não convida Lira e Pacheco para churrasco na Alvorada. Só chamou a turma que pensa, que toma a decisão. Ministério-chave. Padilha,
Rui Costa, levou o líder do governo, na Câmara, no Senado, Congresso. Vamos discutir aqui, pô. Só foram apenas 9 ministros, são 37 partes, só 9. É pra discutir coisa séria. E a mulher nem foi. Poderia ter ido, né? Mas não foi. Deu bolo no Lula. Caos. E não chamou nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Congresso. Essa prática do churrasco, o Dilma até fazia no passado. E a tradição era convidar Câmara e Senado. Mas o Dilma tá numa situação que, assim, bicho, já conversou. E eles estão tentando até blindar, como vocês viram, né? Não traz esse problema pro Lula. Mas tá tendo que resolver alguma coisa. Ele acaba a ver que tá perdendo, tá apanhando. Aí tá ali, né? Não pegou bem no Congresso a notícia que o Dilma fez seu primeiro churrasco, né? Sem chamar a galera. Causou estranhamento o Lira e o Pacheco não terem sido chamados. Desde o governo Lula I, esses churrascos são famosos e disputados entre autoridades. É um momento em que o presidente costumava distensionar as relações, mas não foi uma reunião de contenção de danos, crise. Desta vez, Lula convidou apenas parte dos ministros que compõem o governo para a confraternização pensada após uma dura semana marcada por derrotas no Congresso e disputas internas dentro do governo. Mas será mesmo que foi uma reunião de crise? A assessoria extraoficial da Presidência da República diz que o clima da reunião de Lula com ministros foi de contenção de danos. Lula decidiu convocar reuniões sistemáticas com as bancadas e hoje vai ter churrasco no Palácio da Alvorada. Está entendendo que vai ter que entrar mais nessa de tete a tete, de negociação, para ter presença política maior. Caos. Caos. Em termos de governo, está esfarelando. Esfarelando. Após tratoraço na Câmara, perfis de esquerda levam as redes hashtag Lira inimigo do Brasil. Pensa assim de forma bem simples, não tenta tomar lá, tenta dar risada. Pensa que você é o Arthur Lira. Tenta se colocar como Arthur Lira, né? Um brasileiro que não é muito ideológico. Tá vendo lá a galera na rede social, Felipe Neto, perfis grandes da esquerda, jornalista como Mônica Bergamo. Você vê essa turma te enchendo o saco. Você vai se sentir acuado ou você vai ficar com mais raiva ainda? Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Olhando esse comportamento, no dia de ontem eu falei para vocês, pessoal, nessa CPMI tem uma ponderação. Porque no primeiro movimento que o Arthur Maia, ou até Lisiane Gama, que é relatora, o primeiro movimento que eles fizerem, que for de encontro aos interesses da esquerda, eles vão ser linchados na rede social. Veja aí o Lira. Já virou o inimigo do Brasil. Basta chamar uma pessoa que a esquerda não queira. Ih, rapaz, vai ser aquela confusão. Vai ser aquela confusão. O clima tá ruim. E a esquerda não é do diálogo, mas não é de jeito nenhum. A esquerda é do cancelamento. E aí, falando em base, rede social, etc, tudo mais, eu gosto de acompanhar as bolhas pra gente saber realmente o que tá acontecendo. Uma coisa, eu acho que eu sou uma das poucas vozes que tá batendo nessa tecla. Eu tô dizendo que o Dilma, ele é vassalo do Biden. Estou falando todas as letras. Dilma é vassalo do Biden. Mas Kim, ele ligou pro Putin ontem. Olha que coincidência. Após inúmeras derrotas, após ser humilhado, após pessoas da esquerda falarem que aquela ala da esquerda, o woke, né, SG, progressista, reclamou que o fizeram com a Marina e com a Guajajara. Eles querem essa agenda woke avançando, agenda woke SG avançando. A outra parte da esquerda, trabalhista, nacionalista, né, marxista, etc, tudo mais, os marxistas, meio raiz comunista, estão chateados com o arcabouço fiscal. Eles literalmente falaram, 23 de maio de 2023 foi o dia do enterro da esquerda. Acabou, não tem mais. Foi a maior traição que já foi feita contra a esquerda. Mostrei no vídeo ontem. Aí, depois que tudo isso acontece, o Lula fala com o Putin ontem. Não tá vendo que isso aqui não encaixa, que tá errado? Do nada aparece essa notícia para tentar animar a base. Para tentar animar a base do Lula. Pessoal, o que é que de concreto saiu dessa ligação? Nada. Nada.
É só para mostrar que o Dilma não, ele ainda é de esquerda. Ele ainda está com Putin. Ele ainda está com os comunas. Não está, né, naquela posição pro Biden. Só que veja o que a Veja, né, o que a revista Veja noticia. Como a manchete descreve tudo. Ó. Lula conversa com Putin, mas rejeita convite para visitar a Rússia. E no Oriente, né, no Comuna, aquele país vermelho, é só retórica. Na Rússia, não. Mas por quê? Por que ir num país é retórica e por que ir no... Assim, é uma retórica, simbologia, é símbolo, né? É simbólico, mas e no outro não é. Pode ser o concreto. Bom, porque esse país, ele está em um conflito. Assim, não é qualquer tipo de posicionamento. Não é você encontrar, por exemplo, um representante no G7 e você conversar. Não é você encontrar o ministro de Relações Exteriores, né, porque ele está passando pelo mundo, e aí nessa passeio ele também passa no Brasil, e já foi aquele caos quando o Lavrov veio. Tanto que no dia seguinte o Dilma teve que ler um discurso pedindo desculpas. Então, se ele fosse, aí sim eu falava, aí tu é cabra homem, aí tu tá fechado com a esquerda, né? Tá mostrando pra base que veio pro jogo. Vai lá, vai Lula. Mostra que tu é homem. Não vai. Só foi pra jogar confete. O petista disse que recusou um convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, um dos eventos mais importantes no que tange essa discussão da agenda econômica de uma nova ordem multipolar. Um papo que vale a pena prestar atenção no que vai ser discutido. O Lula não vai. Tá com medo. O tweet foi ali, ó. Ele falando que foi no telefone. Agradeci um convite para ir no Fórum Econômico Internacional e respondi que não posso ir para a Rússia nesse momento. E eu tô falando tudo isso, não só para mostrar essa coincidência, mas para mostrar para vocês que enquanto o Lula, ele vive de retórica para enganar os petistas e manter a base de apoio, quando você olha as movimentações concretas da realidade, que são fatos, não é um memorandozinho, não é uma promessa que vai fazer isso. Não, aconteceu. Tá aí, ó. Tá aí. Olha aqui. Olha quem estava no Brasil ontem. General Laura Richardson. Estava visitando, inclusive, o Comando de Defesa Cibernética. Tava, né? Uma general do alto escalão americano, não é qualquer general, a gente vai falar dela, estava visitando, né, a defesa brasileira. As parcerias são fundamentais para combater as ameaças cibernéticas regionais, né? Sei lá, extrema-direita, né, na internet, deve ser isso daí. Aí veja que interessante. Sabe quem é essa Laura? É uma general que foi criticada por diversas pessoas. Esse vídeo aqui eu descobri acompanhando a bolha da esquerda. Esse vídeo deu uma viralizada na bolha da esquerda. Eu até botei minha... Esse aqui vídeo eu trouxe em vídeo. Esse aqui é o print que eu trouxe no vídeo do dia 13 de fevereiro. Você abre o vídeo do dia 13 de fevereiro, tá esse print aqui. Aí tá ela falando, né? Esse vídeo, eu vou mandar para vocês, aqui, eu vou resumir. Ela fala de como a América Latina é importante, da quantidade de lítio que tem, de petróleo, né, de água doce, de ouro, né, de dinheiro, muita coisa bonita. Girafas da Amazônia. Ela fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Ela ainda mete essa no meio do vídeo. Fala, temos aqui, ó, porque os nossos opositores estão se aproximando de lá. Ela quer tomar conta, né, cuidar da Amazônia, gente. Cuidar da Amazônia. E tava ontem aí. Aí, olha que interessante, antes de mostrar para vocês o que rolou ontem em específico. Ela veio visitar nessa questão de defesa cibernética, etc, tudo mais. Comentamos em abril, e isso só saiu na imprensa internacional. Eu soube porque eu li aquela matéria desse Coríbico, que está sempre cobrindo aí essa política nacional do Dilma, falando ó, que a rede de influência planejada de Lula com os democratas dos Estados Unidos servirá aos interesses liberais globalistas. Aí ele falava, né, que era nesse cenário que o editor associado do Político para Assuntos Globais, Alexander Burns, lançou seu relatório, né, exclusivo na quinta-feira, o plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo, cita várias coisas, etc., né, para informar sua audiência sobre os planos do líder brasileiro de lançar uma rede de influência global em parceria conjunta com aquele partido. E aqui era a matéria que saiu no Político, contando como tinha sido a viagem do Dilma em fevereiro. O Alexander Burns, né, esse autor, esse jornalista, ele entrou em contato
com parlamentares do Partido Democrata que falaram que o que o Lula falou, deixou de falar, etc, tudo mais. E se falou numa construção de algum tipo de estratégia para as redes sociais, né, para o mundo cibernético, né, defesa cibernética, e estava ali a Laura. Mas eu comentei tudo isso porque aqui é um exemplo. Diversas pessoas, mas diversas pessoas no âmbito da esquerda e no âmbito da bolha nacionalista do Twitter estão batendo nessa tecla. Olha ali a foto da Laura. Olha ali a foto da Laura. No mês de março, se eu não me engano, acho que foi março. Se não foi março, foi fevereiro. Esse mesmo Coríbico, que foi ali, que é esse analista, ele fez um texto falando que o Brasil hoje vive mais uma guerra híbrida, né? Que seria mais o alvo da desinformação são os próprios petistas. Ele diz que os influenciadores, né, os partidos amigos, aliados do Dilma, estão trabalhando para enganar os petistas, para fazer que eles acreditem que o Dilma é um cara porreta e não deixar que a base fique rachada. E a turma tá vendo o que tá acontecendo. A turma tá vendo o Pessoal 7 mandando o governo. Mostramos semana passada o comentário do Elia Jabor, o nome de, talvez hoje um dos maiores nomes, talvez não o maior nome da esquerda no que tange o debate sobre economia. Maior nome, disparado. Disparado. Tá falando do Pessoal 7 de interesse, até quando? Será o Soros que vai mandar? Aí, outro que faz parte dessa bolha, que tem que manter a imagem do Lula, um grande herói, é esse aqui, ó. Picanheiro descarado, Rogério Anitablian. Quando eu participei daqueles Spaces que a turma do PDT me convidou para bater um papo, a gente não falou de Bolsonaro, não defendeu nada. Eu falei dos problemas da agenda SG, falamos do problema da turma do Soros, etc, tudo mais. No dia seguinte, vixe, veio me cancelar, me acusou de muitas coisas, falou que o PDT ia acabar porque estavam dialogando comigo. Aí o Anitablian ontem, depois que toda essa confusão se instaurou na bolha da esquerda, por causa da visita dessa Laura, que mostra que o Lula não tá fazendo nada, ele escreveu o seguinte, ó, papo reto e poucas palavras. Temos um governo de frente ampla, mas com essência nacional desenvolvimentista, e irei defendê-lo. Aí aparece ali um perfil, ó. Olha a vassalagem comendo solta. Perfil de esquerda. Aí o Anitablian responde, não é assim? Isso sempre existiu? Não é para ser brigando com todo mundo, a soberania se constrói com inteligência. Que inteligência? Da chave da Amazônia? Compreendo, Rogério, mas são apenas 4 anos. Se não tomar decisões e ações concretas, nunca acabará a vassalagem. E decisão concreta não tem, é só retórica. Aí o cara vem, ó, olha a passada de pano, confia no Lula. Lula sabe o que aconteceu e acontece, ele fará o possível no mundo real. O que a gente comentou no início do vídeo? O Lula, gente, não tá sabendo o que tá acontecendo no Congresso, que é atravessar a rua. O Lula não sabe o que acontece do outro lado da rua. O Lula tá sabendo o que acontece no mundo. Que palhaçada! Que patético! Pra tentar manter um apoio que o Lula não tem mais nem dentro da esquerda. Está rachando. Aí depois ele até botou, ó, pessoal, o seguinte, ó, esse papo aí que o Lula o governo seria comandado pelo Biden, foi narrativa desesperada de maus perdedores para colocar fogo no parquinho. O país tem problemas, mas é grande. Não subestime, confie no Lula, Só perfil de esquerda, ó. Nacional desenvolvimentista? Qual a base para essa afirmação? Qual projeto de Brasil grande e forte está em curso? Não tem projeto de nação. Perfil... Vai lá, se não é perfil de esquerda. Vai lá, dá uma olhada. Esse aqui até pegar a biografia, ó. Fora Bozo. Canal completamente descredibilizado com essa politicagem barata. Impossível voltar a confiar na isenção de informação de uma pessoa que coloca um ladrão no pedestal. Única coisa desenvolvimentista é a conta dele em paraíso fiscal crescendo com grana das pessoas mais poderosas do planeta. Isso são as discussões na esquerda. Não estou vendo frente ampla. Rogério tá assistindo muito a Brasil 247. Ele até diz, ó, é o mesmo que bolsonarista só assistir a TV Jovem Pan. A neutralidade de pensamento e opinião fica pendendo para um dos lados. Não tem, bicho. Assim, irmão, para de mentir, bicho. Para de mentir.
Aí quando tu diz política internacional concreta e os louros que o Lula tá colhendo, é isso daqui, ó. Aluguel de veículos de R$ 500.000 para a viagem de Lula a Madrid. O ano não ficou nem 3 dias, que foi um dia só em Madrid. R$ 500.000. Será que tá dando um rolê de Ferrari? Não sei. O governo gastou R$ 850.000 em hospedagem para Lula passar um dia em Madrid. Um dia. 850 mil. Devia ser aquele quarto que debaixo da cama tinha um pinico de ouro. Sabe? Com o Lula não precisar ir até o banheiro, pegar o pinico, dar um mijão na noite. Sabe como é, né? Os caras ficam assim mais velhos, ficam com incontinência. Rapaz, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vocês acham que essa notícia, a galera não fica meio assim? Gente, não tem como passar pano. Não tem. A direita nunca passou pano pra isso, porque isso nunca existiu. Isso nunca existiu. O que é que a gente via? Quando o Bolsonaro viajava, era fruto positivo que pegava os recortes de Bolsonaro mostrando como era o quarto, os armengue, como tava economizando o dinheiro do público, o dinheiro já pra comer na rua, comer um pedaço de bebo aqui, ó. Estamos economizando. Não estamos esbanjando. É só... Meu Deus do céu. É só piada. Assim, é atrapalhada atrás de atrapalhada. Leite e remédio ficam mais caros, mas prévia da inflação desacelera em maio. É mesmo. Tu acha que o pobre não tá sentindo? Olha essa. Fila do osso continua alimentando pessoas carentes em Cuiabá. Aquela foto não é viralizada, né? Culparam um Bolsonaro, mas a fila do osso, a fila do osso, a fila do osso. É, a fila do osso tá com Dilma aí, né? E aí, Dilma, vai resolver ou não a fila do osso? Anel aprova aumento médio de 13,27% nas tarifas da CEMIG. Tu acha que a população não vai culpar o Dilma? Beleza, culpa lá o Zema, mas acho que vai culpar o Dilma também. Receita propõe antecipar cobrança em marketplaces. Tá faltando dinheiro, né? Aí tá aí, ó. Pelas mudanças debatidas, o consumidor terá que pagar os impostos relacionados à importação de mercadorias no ato da compra na plataforma. Não se trata de criação de uma nova taxa, mas de antecipação no momento da cobrança. Tá doido. E aí o governo esperava ganhar muito dinheiro, muitos bilhões, né? Taxando as comprinhas da blusinha da Shopee. Essa Maeli Prado, ela escreveu na conta da Miriam Leitão. E isso é engraçado porque quando o Dilma anunciou, quando o Haddad, na verdade, anunciou, acho que eram 8 bilhões que ele esperava arrecadar com isso, a Miriam Leitão falou assim, mas é uma medida importante, mas é meio difícil bater o martelo se vai dar 8 bilhões, porque a partir do momento que você coloca essa taxa, talvez as pessoas comprem menos. A Miriam Leitão falou isso, tá no Atlas de março já. Já tá no Atlas de março já, essa notícia. Aí, pessoal, ali, ó. Compra de produtos importados pela internet despenca em abril com chance de taxação. Despenca. Ou quem poderia imaginar que as pessoas deixariam de comprar? Ou aquela arrecadação extra que o Haddad esperava não vai ser o quanto ele imaginou, né? Pô, Haddad. Sacanagem, bicho. Sacanagem, Haddad. Estão te sabotando. A população, em sã consciência, não tá querendo dar dinheiro pro governo. Vem imposto. Aí vem o Vila falando, ó, pô, o brasileiro quer voltar a ter poder de compra, viu, Haddad? Tá ruim. Tá ruim, viu? O grande desafio do governo é fazer o país voltar a crescer. Não vai. Isso não vai. O Brasil pode não quebrar, mas crescer não vai não. Me perdoe. Isso vai ser uma coisa triste, mas espero que as pessoas aprendam, porque teremos eleições no ano que vem. E eu falei que isso conecta aconteceu o tema do vídeo de hoje. A Bela Megali soltou uma nota falando sobre o cenário sombrio do PT para as eleições do ano que vem. Se tá sombrio pro PT, tá bom demais. As eleições de 24 têm sido apontadas por petistas do primeiro escalão como uma das maiores preocupações do partido hoje. O principal alerta é sobre a falta de candidaturas competitivas. Quem? De coração. Tu acha que se amanhã aparecer um cara falando, não, esse é o meu peixe, tu acha que a galera vai votar porque é o peixe do Lula? Ou será que agora não vou votar exatamente porque é o peixe do Lula? Não. Do Lula, tô fora. Um governo rumo a buraco, tudo caro, e o salário não acompanha? Eu acho que não, viu? Em São Paulo, cidade onde o PT nasceu, vão apoiar o Boulos. Porque
não tem nomes. Cidades assim de maior, sei lá, destaque, só Araraquara, Diadema, Mauá e Matão. Só as 4 que o PT tem lá, né? Prefeito eleito. Em capitais consideradas chave como Rio de Janeiro e Belo Horizonte e também Recife, a tendência é que o PT não tenha candidato. Não tenha. E em 2020, foi a primeira vez desde a redemocratização que o PT não foi vitorioso em nenhuma capital. 0. A avaliação, essa parte vocês vão gostar, é que as eleições de 2024 darão o tom do que virá em 26. E que se o bolsonarismo ampliar as prefeituras, a possibilidade de reeleição de Lula ou a capacidade de fazer um sucessor serão fortemente esvaziadas. Perceba? Sim, é simples. Por que a imprensa não falou o seguinte, não, se o Centrão for bem, por que se o bolsonarismo for bem? Cadê a terceira via? Cadê, pô? Vocês não falaram tanto aí do campo democrático? Que Bolsonaro acabou? Bolsonaro virou pó? Por que não estão preocupados com Bolsonaro? Né? Com o bolsonarismo? Se ele não for candidato, ele vai ser cabo eleitoral. E aí? E aí, Dilma? Por que tá tão preocupado com o bolsonarismo? Não tinha acabado? Valdemar trabalha para ampliar o número de prefeituras de 300 para 1.324, tendo Bolsonaro como principal cabo eleitoral. É dado como certo que Dilma terá que fazer campanha para os principais candidatos do partido. E aí veja, hoje é dia 27 de maio de 2023. Estamos a 4 dias de junho? 34 dias. Em 34 dias acaba o semestre. Acabou. Dito isto, estamos a 13 meses das eleições. Porque quando der em junho, acabou. Quando der em junho, acabou. O que fez, fez. O que não fez, não faz mais. O governo não vai melhorar de junho para outubro, não vai. Tem recesso do Congresso, é uma coisa ou outra. A preocupação dos próprios parlamentares é fortalecer as suas bases. Eles não vão tomar uma medida para favorecer o PT nacionalmente, os candidatos do Lula. Não vai. Muita gente independente, muita gente, muitos partidos que compõem a base são oposição ao PT em diversos estados. O Lula tem 13 meses para fazer um milagre. Vocês acham que esse milagre vai sair? Eu aposto que não. Em meio a esse cenário, a Gleisi Hoffmann iniciou viagens por diferentes regiões para discutir as estratégias das eleições de 2024. E isso num ponto também que o PDT e o PSB já falaram que estão programando se unir, fazer uma federação que vai até o pós-24 e que não querem ficar na sombra do PT. Aí nesse âmbito, olhando para o bolsonarismo, né? Bolsonaro se reúne com o dirigente do PL para traçar estratégia de eleição municipal. Foi até onde ele gravou o vídeo lá falando das manifestações lá do MBL. Depois disso daí, né, no dia de ontem, o Valdemar postou o seguinte: esse trabalho para fortalecer o PL, nós precisamos desenvolver também para que a gente possa dar um salto maior nas eleições de presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. E agora, na próxima eleição, nós vamos bombar. Nós vamos chegar perto de 1.500 prefeitos. Ah, Valdemar, se controla. Controla. Ele tá insistendo, ele tá querendo cutucar a galera. Depois não reclama. Aí, só pra falar um pouquinho da manifestação, pra vocês darem risada, Chico Linguiça ontem tava lá, né, virado no giraia, nervoso, gritando no Twitter, falando que tá tudo culpa de Bolsonaro. Aí, Chico Linguiça decidiu que a manifestação agora não vai ser mais na Avenida Paulista. Vai ser no Largo da Batata. Mas por quê, rapaz? É porque, na verdade, ia ser no vão do MASP, né? O vão do MASP não ia ser preenchido, ia ser a formiguinha no meio, ia ficar feio, né? Acho que a previsão é o quê? 30 pessoas? Será que o MBL tem 30 membros? Não sei. Talvez, né? Aí, o que eu achei engraçado, quando eu vi o pessoal falando que ia mudar pro Largo da Batata, porque não ia ninguém, que ia ser um fracasso, aí eu coloquei no Google para tentar encontrar uma notícia sobre isso. Olha o que eu encontrei. Uma notícia de 2017. Essa como pode falar, né, o plano padrão do MBL diante do fracasso. Você viu, em 2017, MBL prevê fiasco em protesto a favor do Moro.
Era Moro, agora é o Dallagnol. A marcha deve ocorrer até o Largo da Batata. O MBL prevê um protesto muito esvaziado, por isso, uma caminhada pelo centro da cidade. Quando é esvaziado, o MBL apela pro Largo da Batata. Renanzinho, também conhecido como Chico Linguiça. Perdeu mais um aí. Rapaz, eu fico imaginando o que Renan Santos prometeu pro Alckmin. E o que ele vai entregar. Na política, Renan, o que vale é cumprir palavra. Não prometa o que você não consegue entregar, pô. Não prometa. Não prometa. Deu errado. Deu errado. Eu, Daltinha, aconselho estudar, volta aí pra faculdade, dá umas aulas de direito, né? Alguma coisa, pô. Faz aí. Tá bem de vida também. Boa sorte aí pro Deltinha. E pra quem comprou aquele discurso dele lá do pânico, né? Fingindo que ele foi um procurador 100%. Diante de tudo que a gente comentou no vídeo, não só hoje, nos últimos dias, mostrando todo o caos que o governo vem vivendo, mostrando... Olha como a gente tem alguns pontos que são bem interessantes e que tá dando pra tirar algumas vitórias, seja no Congresso. Veja como a gente tem algumas situações bem importantes, como as CPIs, que eu acho que merece um foco. E eu venho batendo essa tecla falando a gente, eu acho que eu venho falando isso tem um tempo, falando, ó, acho que o objetivo da direita é sobreviver. Temos que sobreviver. Sobreviver. Não pode mais perder ninguém. Pode ver a galera aí tendo problema, uma coisa ou outra, perdendo coisa. Não, vamos sobreviver. Não vamos tentar aumentar a temperatura, que o PT ele já tá ganhando os noticiários e só com notícia apocalíptica. Enquanto isso a gente trabalha, enquanto isso a gente discute um projeto de país. Perceba como é interessante o momento atual. Ontem, um dos editoriais do Estadão, pelo menos soltaram 3 editoriais, foi falando, né, foi questionando o papel do judiciário brasileiro, da nossa mais alta corte. Né? Falou, pô, uma corte constitucional contra a Constituição. Tá ruim. Saiu uma nota da Folha de São Paulo que foi entrevista com o presidente do IBCCRIM, que é Instituto Brasileiro de Crimes e Criminologia, um negócio desse, né, que tá desse âmbito, que ele acha que um inquérito aí pra torno do Bolsonaro, né, pode dar ruim, pode anular a investigação, porque não tá seguindo meio que a forma deveria, né, tem que voltar um pouquinho. Não acho que é momento de ficar de gritaria, de vai, faz, etc, tudo mais. Eu acho que as pessoas estão olhando e falando, pô, gente, tá meio ruim. Tem muita coisa acontecendo. Teve o caso do APO, do TRF4, etc, tudo mais. Eu acho assim que se a turma quiser realmente debater alguma coisa, foca nos projetos e nas movimentações que estão acontecendo no Congresso. Quer falar de liberdade? Pô, debate as questões ligadas ao PL 2630. Não vai reclamar com a justiça, etc tudo mais. Tá insatisfeito com alguma coisa com a justiça? Então pronto. Chama a galera pra bater um papo no Congresso sobre uma reforma do judiciário. Você vê que existe um ambiente hoje. Mostrei ontem o Conrado Ubner, que é um cara de esquerda, tá meio chateado. Não acho que se chamar a galera vai salvar. Não, vamos aqui no debate, direita, esquerda, etc. Vamos salvar o Brasil e vai chegar num ambiente perfeito. Mas eu acho que pode melhorar. Eu acho que tá na situação que você vê que até a esquerda tá meio chateado com algumas coisas. Aí você vê um pouco sobre o judiciário, né? E falando também nesse âmbito aqui, Lula versus Bolsonaro. E notícias que eu acho que a população está vendo. Anteontem, tivemos aí uma decisão onde o TRF1 suspendeu a decisão que tinha afastado o presidente da Apex, o Jorge Viana, petista, né? E aí, o tribunal atendeu o pedido da AGU, concordando com o entendimento de que o petista ele preenche os requisitos para comandar a agência. A decisão que eles derrubaram foi de uma juíza federal, a Daniela Vanderlei. Ela tinha anulado a posse do Viana em uma decisão liminar por ele não ter demonstrado cumprir todos os requisitos mínimos exigidos, olha agora, no ato da posse, de acordo com o regimento jurídico vigente à época dos fatos. Porque depois o estatuto foi modificado. A magistrada também suspendeu a mudança que ele fez no estatuto da Apex, quando retirou o inglês dos requisitos exigidos ao presidente do órgão e deu a oportunidade de, no prazo de 45 dias, ele estudar inglês e comprovar a fluência no idioma.
Aí a Rede Globo, né, o Globo mais específico, para ajudar o PT, entrevistou o Jorge Viana para jogar a narrativa dele lá para cima. Só que parece que ele não falou a verdade. E quem desmentiu foi o Tássio Lohan, que é quem está fazendo a cobertura de todo esse caso da Apex, que fez a denúncia. A exigência para a presidente da Apex falar inglês é prevista desde a criação da agência. Fala assim que Jorge Viana mentiu ao dizer que a exigência de fluência em inglês para assumir cargos de direção na direção executiva do órgão passou a ser prevista no governo de Bolsonaro. Questionado pelo jornal O Globo se ele se sente qualificado a comandar a Apex, mesmo sem fluência em inglês, o Viana respondeu: esse grau de exigência foi feito na última mudança de estatuto, ainda sob o comando de Ernesto Araújo, ex-chanceler de Bolsonaro. É tudo culpa de Bolsonaro. Não quero usar de falsa modéstia, mas o Lula me nomeou com base numa lei de 2003, quando ele criou a Apex, e ele me nomeou pela minha experiência de gestor, de liderança. Falta falar acelera, né? E fingir que era o Dória. No entanto, desde 2003, ano de criação da Apex, o Estatuto prevê a obrigatoriedade de fluência no idioma inglês para assumir a presidência. De lá para cá, o documento foi alterado 8 vezes. A exigência do inglês foi mantida em todas as versões. Em 2019, passou a ser necessário comprovar a fluência, mas a exigência sempre aconteceu. Essa regra só mudou em março deste ano, quando Viana já estava na Apex há 3 meses, como mostra documentos oficiais obtidos pelo Estadão. E tá ali, ó. Primeira versão do Estatuto da Apex, em 2003. Olha ali, ó. Artigo 12, parágrafo 2º, item 3. Fluência no idioma inglês. O Globo, que fez essa entrevista, ele desmentiu? Fez o trabalho de desmentir? De fazer jornalismo? Não. Não. O Globo devia nada repercutir a notícia do Estadão. Ter um mínimo de respeito pelo jornalismo. Mas hoje a Rede Globo, qual é a função? Ser uma espécie de assessoria extraoficial da Presidente da República. Difícil, hein? É bom mostrar o que está acontecendo. Mais uma notícia. Quem envolve a justiça dessa vez foi afastado. Até quando a gente não sabe. Mas mostrar para as pessoas o que está acontecendo. A gente tem que mostrar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil. Essa aqui é a típica notícia que você vê como era e como está. Gente, olha só. Vocês conseguem lembrar alguma notícia de algum nome que Bolsonaro nomeou para alguma instituição, principalmente financeira, que foi removido por falta de conhecimento? Os nomes que pegavam no pé eram muito mais por questões ideológicas, né? Mas a gente está brincando com dinheiro. A Apex, ela fomenta o comércio internacional brasileiro. A Apex é importante para a nossa economia. Principalmente um país tendo pro buraco. Justiça afasta do cargo o presidente da Previ, o maior fundo de pensão da América Latina. Se eu não estou enganado. Ele foi alvo de críticas nas redes sociais e entre os aposentados da instituição, que apontaram falta de experiência na área. O cidadão, o Fukunaga, ele é historiador. A decisão dessa quinta atendeu a pedido do deputado estadual Leonardo Siqueira, do Novo, de São Paulo. Deputado estadual. Então, assim, os nossos deputados, eles já foram eleitos. Todo mundo sabia o que estava por vir. Todos têm um bom salário. Eles têm apoio mais que o suficiente. Então, vamos trabalhar, vocês têm assessor e não deixa o Brasil pro buraco. Aí, voltando para essa discussão da justiça. Você vê. Estado de São Paulo. Tá acertando um monte de coisa. O Tarcísio teve o erro de ser um democrata e oferecer opções para a população. Só que a democracia do Tarcísio não estava muito bem feita. É o que aponta a menina do PSOL, né? Justiça proíbe Tarcísio de mudar o nome do metrô de Paulo Freire para Fernão Dias. A decisão pela suspensão atende um recurso apresentado pela deputada estadual Ediane Maria, do PSOL. A parlamentar, no entanto, deu seguimento à contestação, sustentando que o ato do metrô é ilegal por homenagear uma figura histórica ligada à exploração escravocrata negra indígena. É um bandeirante responsável aí por desbravar o estado de São Paulo.
Na época em que o nome da estação essa mudança aconteceu, o metrô afirmou que a medida se deu após uma pesquisa de opinião ser feita com moradores da região próximas da futura estação. O erro do Tarcísio foi perguntar para a vizinhança qual nome vocês querem. E o erro do Tarcísio foi escolher, né, o que 57% das pessoas queriam, que era Fernão Dias, ante 29% de Paulo Freire e 14% Parque Muito Novo. Mas, dizer assim, o nome Paulo Freire era apenas provisório para a criação de referências no projeto, até confirmação pelas pesquisas, disse o metrô em nota. Para a desembargadora, porém, a pesquisa foi realizada com um número insuficiente de entrevistados e não indicou o critério de seleção das pessoas que seriam ouvidas, o que teria resultado em uma medida tomada sem transparência. Por outro lado, PGR, imunidade parlamentar protege Nicolas no que consideraram um discurso descabido lá quando ele estava com a peruca, etc. Tudo mais. Eu acho que notícias como essa estão com a data marcada. Assim que o Aras sair, eu acho que o entendimento da PGR vai mudar assim, 180 graus. Da água para o vinho, do leste para o oeste. É o que eu acho. Então, os deputados aí que gostam da mitadinha, da lacradinha, tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque mesmo com a PGR se colocando contra, vocês sabem como é que a justiça funciona nesse país, né? E aí, putz, tá aqui com 56 minutos. Vou comentar da Joyce, meio que rapidamente, né? O que vai acontecer? Porque isso aqui tem que estar registrado, não tem como eu não comentar. Eu gosto muito da Joyce Hasselman. Uma coisa que eu fico triste é não terem ido mais a fundo naquela questão do gabinete da Joyce, né? O gabinete da Peppa, em 2020, revelado pela CNN em primeira mão, que também foi no mesmo esquema, né? Que ex-assessores divulgaram as mensagens, áudios, etc, tudo mais da Joyce. Mas enfim, a Joyce ela está sendo acusada de usar o salário de uma ex-assessora para pagar os gastos pessoais que iam de combustível do carro até faculdade e ração dos gados da filha. Meu Deus, Joyce. Juliana Cristine Pereira Beges foi assessora da Joyce durante 1 ano e 8 meses, nesse período. Diz que ficou somente com 2 salários. Os demais, segundo ela, foram entregues para a chefe, incluindo o auxílio creche. Isso equivale a repasse mensais de R$ 13.500. A ex-assessora também acusa a Joyce de assédio moral, por ter sido chamada de burra, tonta, incompetente. Ela encaminhou a denúncia para o Ministério Público Federal de São Paulo e enviou para o UOL notas fiscais, faturas de cartão de crédito, extrato de Pix, que foram usados para sustentar a versão dela. Joyce negou as acusações em áudios e vídeos enviados à reportagem. Diz que Juliana e o marido são achacadores que forjaram provas para tentar tirar dinheiro dela depois da derrota das eleições de 22. A ex-deputada admite, no entanto, que entregava dinheiro ao marido de Juliana para pagar suas contas, por estar com o parcelado bloqueado por causa de um processo judicial envolvendo a revista Veja. Juliana sustenta as acusações e diz que o mecanismo para a devolução do salário era pagar despesas particulares da ex-parlamentar. Segundo a ex-funcionária, Joyce pedia foto da nota fiscal para solicitar o reembolso pela Câmara dos Deputados. A assessoria de comunicação do Ministério Público Federal confirma que recebeu os documentos da Juliana. E aí tá ali, né? Bando de letra F, letra D, letra P. Depositou dinheiro? Em uma mensagem de WhatsApp enviada ao marido de Juliana, a ex-assessora é chamada de, né, um nome muito feio, porque não depositara o dinheiro aguardado por Joyce. Joyce, não faça isso, Joyce. Aí fala assim, que era rachadinha com o reembolso da Câmara, rapaz, rachadinha 2.0. A nota fiscal no sistema de cota parlamentar mostra que a Joyce foi reembolsada por um abastecimento na cidade de São Paulo em 30 de agosto de 2021. O valor da conta foi de R$ 379,53. Juliana afirma que foi o seu salário que bancou esse gasto. E ela usa sua fatura de cartão de crédito para embasar a acusação e chama atenção para 4 pontos. Primeiro, tem uma despesa no cartão dela no valor igual do abastecimento da Joyce, que está no site da Câmara, que o gasto ocorreu no mesmo posto que aparece na nota. A data que consta na fatura é a mesma do abastecimento e a bandeira do cartão utilizado no pagamento é Visa, que é a operadora usada pela Juliana. Então fica meio complicado, né? Você vê aqui, ó, site oficial da Câmara, Joyce, combustíveis, agosto, 30 de agosto de 21, 37953,
né? O posto ó, só rende serviços, 37953, mesmo valor. E a data, cadê? 30 de agosto de 21. Então, Joyce, não faça isso, Joyce. A ex-assessora diz que não se trata de caso isolado. Ela apresentou outras notas fiscais do dia 11 e 27 de dezembro de 21. As despesas também constam no sistema de reembolso da Câmara e na fatura do cartão de crédito de Juliana. Mais uma vez, valores, datas e locais dos gastos coincidem. A assessora paga e o reembolso volta para Joyce. Não faça isso, Joyce. Juliana entregou ao UOL comprovante de depósito referente ao pagamento da faculdade da filha da ex-chefe. Ela conta que Joyce e o marido fizeram um acordo para dividir o valor da mensalidade da garota, caberia a Juliana bancar parte das deputadas. 5.315 por mês. Rapaz, deve ser médica. Deve ser médica, né? Médica, o dentista, né? Rapaz, 5 mil, metade, viu? Só metade. Meu Deus, viu? Tá pior que sustentar burra pão de ló. O Brasil tá difícil, viu? Entre os 16 comprovantes de transferência entregues pelas assessoras, um chama atenção. 31 mil reais. Por quê? De acordo com Juliana, Joyce não conseguiu a reeleição em novembro e ofereceu um acordo. A funcionária pagaria 6 meses de faculdade da filha da Joyce e poderia ficar com o salário dos últimos 3 meses. Pô, Juliana conta que usou 31 mil, né, de sua reserva financeira, sua poupança, porque os salários restantes, né, ia dar 40 mil reais. Ela ia ganhar 9. Não, vou dar 31. É o rei do Pix. Você dá 31, recebe 40. Ó, jogo. Deu jogo. Game. Ocorre tão logo. O dinheiro que eu na conta. Joyce assinou sua demissão. Mas Joyce, não faça isso, Joyce. É mentira, eu não acredito. A Joyce jamais faria isso. Mas, rapaz, o dinheiro da poupança e foi demitido no dia seguinte. Não recebeu os 40. Não foi a Joyce, foi o rei do Pix. O rei do Pix atacou de novo. Ah, vai. Aí tá ali, né? O canhoto aí, né? Da Bradesco. 31 mil. Não faça isso, mulher. Ela queria me usar de laranja. Entre as ordens que recebeu de Joyce, a ex-funcionária declarou que era obrigada a ser candidata a deputado estadual. Fazer dobradinha, né? Pra dar uma ajuda lá, etc. Tudo mais. A ex-assessora tem reproduções de conversas que mostram a revolta de Joyce. Segundo Juliana, a intenção era usar a candidatura feminina dela para conseguir mais dinheiro do fundo partidário. E com isso, pagar despesas de sua própria campanha à reeleição. Ela queria me usar de laranja. Tá ali, né? Juliana, suas burrices. A infeliz não se filia ao partido, a nenhum partido. Como pode ser tão tonta? Despesas da filha da Joyce também eram cobertas. Em mensagem de 6 de abril do ano passado, a garota comunicou à mãe de Juliana que havia abastecido e mandou a nota fiscal de R$ 262 e quebrado. No estado do Pix de Juliana, apareceu uma transferência para a filha da ex-deputada na mesma data e valor. Há também outros comprovantes em favor da jovem universitária. Há valores de até R$ 750, incluindo depósito de 200, que teria custado a ração do bicho de estimação. Quando eu li isso, 200 conto, eu só pensei, vocês assistiram o Alto da Compadecida? Que tá lá no final, né, que tá a cachorrinha, eu não lembro qual é, acho que é Denise alguma coisa, que era a atriz. Aí tá lá o João Grilo, Matheus Nastegali e Chicó, né, que é o Celton Mello. E aí, doido pra comer, e aí fala que aí a mulher só trata ele mal. Aí o João Grilo fala, ó, aí ó, bife passado na manteiga pra cachorro e pra gente nada. 200, é bife passado na manteiga, a gata tá comendo. 200 reais uma ração, é bife passado na manteiga, não tem condição. A ex-assessora afirma que também era obrigada a cobrir gastos do marido da chefe. Para embasar a acusação, apresentou um comprovante de R$ 814 para o marido de Joyce, feito em 4 de maio do ano passado. Juliana conta que nem sabe para que serviu o dinheiro. Apenas atendeu uma ordem sem pedir explicação. E a denúncia é longa. Ela é até mensagem, né? Troca de mensagens e tudo mais. A ex-assessora afirma que também recebia ordens para limpar o apartamento da Joyce. O marido desse parlamentar também mandava mensagens para a Juliana dar um jeito no flat. Ela conta que era obrigada a buscar o marido da Joyce no aeroporto de Campinas, fazer supermercado para o casal, levar o carro na oficina e até emprestar o carro dela quando ficava a pé. Ó, agora, depois disso, na boa. Culpada é Juliana. Joyce
Era uma mulher belíssima. Nossa, linda, né? Quase uma modelo. A Joyce ganhou um peso. Meu Deus do céu, né? Ficou do tamanho do Rodrigo Maia. Olha aí de quem é a culpa, ó. Olha quem fazia a feira. Só comprava salgadinho, certeza. Só salgadinho e besteira, e doce, e pirulito. Aí agora ficou aí, né? Tá vendo aí agora? A culpa é da Juliana. Agora você sabe porque a Joyce cresceu. Bastou demitir a Juliana, a Joyce não emagreceu. Joyce, tá culpado. Tô com você, Joyce. Tô fechado com você. Outra exigência era lavar a mão as roupas de Joyce. Os pedidos tinham instruções detalhadas. É porque às vezes, né? Gente, olha só. Estamos vivendo um momento, né, da mudança climática. Uma máquina, né, de lavar, pô, gasta muita energia. O carbono na atmosfera. A Joyce estava preocupada com o meio ambiente. Lavar a mão não gasta nada. Tem assessor é para isso. Eu não entendo. Isso aqui devia ser mais um ponto para Joyce. Agora eu tô falando da Joyce. Joyce enviou áudio ao UOL declarando que nunca deu ordens para Juliana fazer o trabalho doméstico. Mas as afirmações de que as deputadas são diferentes do conteúdo de prints enviado. Ele tá ali, ó. Limpando a privada, o que é que tem de mais? Aquela regra básica. Quem pintou, limpa. Garanto, a Juliana bateu aquele número 2, pintou a privada inteira, tá limpando. Aí quer culpar a Joyce. Aí também não dá, né? E tá ali também, ó, dando uma limpada no... Qual o problema de dar um arrumado também, né? Vou lavar com sabão de coco líquido, deixar de molho pelo menos 2 horas, depois enxaguar e pendurar sem torcer. Histórias do nosso Brasil. E tá lá, ó. Aquela foto daquele que eu escolhi da Joyce que eu botei nos últimos 3 vídeos. Foi na manifestação do MBL. Do MBL, né? Mas enfim. Boa sorte aí pra eles. Vamos acompanhar. Vai ter tempo até dia 4, de repente dá muita risada. Mas vai ser um fracasso. Me perdoa. Não tem nem porque torcer contra, né? E já deu. Vamos ver a união de Nando Moura com Gentili, de Guilherme Coruja, né? Deltan Dallagnol. Vamos ver até onde vai. Falam que vai chamar os humoristas também. Boa sorte é pra vocês, caras. Vamos ver aí, né? A luta contra o lulopetismo que vocês ajudaram a eleger. Vou mandar o vídeo lá da Laura, daquela general, e do Gerson Camarote, que eu só mostrei a imagem, que é um tweet da Globo, mas é um vídeo, mando pra você lá no grupo do Telegram, tá aqui na descrição. E se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, tamo de valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br e compartilha esse vídeo, porque eu espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!